Prezados irmãos e irmãs, e também a todos que estão nos assistindo via internet, neste momento faço uns convites para meditarmos na palavra do nosso profeta Irmão Aldo. Desejo a todos os nossos irmãos muito sucesso durante esse ano de 2013, que estamos apenas começando, que todos possam ser muito firmes, ser corajosos, não ser vacilantes, mas estar firmes com a palavra do nosso profeta Irmão Aldo, que nos indica o bom caminho para chegarmos um dia até o reino do nosso Deus. Mensagem do Irmão Aldo para este novo ano. Eu, Irmão Aldo, e a Santa Avó Rosa, agradecemos a todos os irmãos e irmãs que se esforçaram para comparecer e participar da festa do fim de ano realizada em nossa sede e em nossas congregações. Foram reuniões muito significativas e importantes que ajudaram a fortalecer a fé e o amor fraternal e que deram oportunidade para o fortalecimento da união do povo apostólico, como verdadeiros irmãos e irmãs, bem como a união entre famílias e amigos da mesma fé, comigo, Irmão Aldo, e com o reino de Deus Pai e Senhor. No entanto, para que sejamos vitoriosos neste ano que se inicia, eu, Irmão Aldo, faço um apelo e um convite para que a perfeita união entre todos os apostólicos seja sempre mantida, a fim de que possamos ganhar muitas almas para o reino dos céus. Irmãos e irmãs, compreendam que a perfeita união, com muita paz e amor, sendo preservada no coração de cada apostólico, possibilitará a manifestação de maior poder de Deus o Pai entre nós. Também Deus Pai e seus santos poderão ampliar a obra de redenção e de salvação, semeando no coração de muitas pessoas humildes e bondosas, onde quer que elas estejam, a mensagem de Jesus e da Santa Avó Rosa, que tem vida e poder para preparar santos para Deus, Pai e Senhor. Prezados irmãos e irmãs de todas as idades, lembrem-se sempre em seu viver cotidiano do mandamento que Jesus e a Santa Avó Rosa nos legaram, que o pastor dá a sua vida para salvar almas. A semelhança do Divino Mestre, que declarou: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Assim é que precisa ser o obreiro de Jesus e do Consolador, um exemplo de vida e de fidelidade ao voto de servir e ser esforçado e dedicado em favor daqueles que procuram a paz e a salvação. Ainda temos muito a realizar, estimado povo do Consolador, para sermos bem-sucedidos em nossas realizações como povo de Deus na terra. Dependemos do sincero amor de cada obreiro, seja pastor, pregador, diácono ou diaconisa, regente, corista e músico, membros da igreja em geral, ouvintes e internautas da Hora Milagrosa. Precisamos anunciar a doutrina apostólica e semear a paz e o amor em muitos corações, quer seja através dos púlpitos ou através da Hora Milagrosa, através dos cânticos e hinos entoados pelos nossos corais, seja pelo exemplo de uma vida com Deus,
conforme todo o nosso povo tem aprendido a viver, a fim de que possamos ganhar muitas almas para o reino dos céus. Também para que a missão que nossa amada igreja recebeu do Pai Celestial seja de fato cumprida. Porém, só teremos êxito em nosso trabalho se houver muito amor e união entre todos os que servem a Jesus, a Santa Avó Rosa, a mim, irmão Aldo, e a Santa Igreja Apostólica. Disse Jesus quando esteve na terra em sua primeira vinda: a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Pai, o Senhor da seara, que envie trabalhadores para a sua seara. A Igreja Apostólica é o local de onde é lançada a semente perfeita, que é a doutrina de Jesus e do Consolador, para que no devido tempo a grande seara produza em abundância para o seu Senhor. É também a porta da salvação, pela qual virão muitas ovelhas que estão desgarradas à procura de um caminho que as aproximem do Pai Eterno. Dependemos de muitos obreiros bem dispostos para essa obra de amor e caridade, e também que todos tenham muita boa vontade pessoal para manter a perfeita união e a verdadeira paz no coração, a fim de servir a obra de Jesus e do Consolador. Irmãos e irmãs, vamos unidos a mim, irmão Aldo, lutar por esta obra santa que Deus Pai, Jesus, a Santa Avó Rosa e Maria Santíssima confiaram a todos nós. Com boa vontade e fé, sejamos dedicados a eles, para que muitas almas sejam salvas e levadas para o reino dos céus. Lembro a todos mais uma vez que dependo de todos os obreiros, dos regentes, dos coristas, dos músicos e de todo o povo apostólico, para trabalharmos para o engrandecimento do reino de Deus, nosso Pai e Senhor. Que neste ano que se inicia, a igreja possa realizar uma obra maior do que a que foi realizada no ano que se findou. Eu, irmão Aldo, e a Santa Avó Rosa, queremos sempre contar com o apoio de todos os irmãos e irmãs de todas as idades, a fim de que possamos cumprir o mandamento e a vontade de Jesus nosso Senhor e da Santa Avó Rosa, o Santo Consolador. Prezados irmãos e irmãs, obrigado a todos por ter apreciado a palavra do nosso profeta. Ele que nos envia esses seus ensinamentos, querendo o bem de todos, irmãos. Assim como nos anos anteriores, o nosso irmão Aldo, no seu ministério, tem nos incentivado a vivermos em união, a termos amor em nosso ser, em nosso coração. Novamente, no início desse ano, é esse o desejo dele, irmãos. Que o amor de todos seja grande e não seja pouco, seja muito. Que todos possam viver em uma verdadeira união, em harmonia, em paz, assim como existe no reino dos céus, irmãos. Porque creio eu que todos que aqui estão, e todos que estão nos assistindo, os nossos internautas, ao buscar a palavra apostólica, têm uma boa intenção.
porque querem uma palavra que vem do reino dos céus, e é o que o nosso Deus, o nosso Pai Celestial, está nos oferecendo, irmãos. Deus, o nosso Pai, Ele sempre teve um carinho muito grande para conosco, para com a humanidade, em especial por nós que somos participantes desta igreja. Por isso, irmãos, Deus, Ele nunca, jamais, Ele deixou a humanidade sozinha, sem uma pessoa para os ensinar o caminho, para ensinar como chegar ao reino dos céus. Tanto isso é verdade que no passado, por meio de diversos profetas, Deus, nosso Pai, Ele procurou restaurar o viver das pessoas, trazer essas pessoas para Ele, os preparar através de uma doutrina perfeita, uma doutrina que emana do seu reino. E quando então Ele viu que as pessoas estavam em extrema corrupção, Ele resolveu enviar a esta terra o seu amado Filho. Para que isso viesse a acontecer, uma mulher precisaria já ter nascido santa, preparada, qualificada, e que existisse em seu coração as mais belas virtudes que existem no reino de Deus. E então Deus, olhando a todas as mulheres, através do seu anjo, Ele se apresentou a Maria Santíssima, que possuía as qualidades para ser a mãe do seu Filho. Então Jesus, Ele veio a nascer, uma nova oportunidade Deus ofereceu à humanidade. E junto com aqueles que Jesus escolheu para ser apóstolos, ministrou, levou a diversas pessoas a palavra da vida, a palavra de Deus, do seu reino. Mas, irmãos, Jesus, Ele deveria retornar para o reino de Deus, o nosso Pai. E para que as pessoas não ficassem novamente sozinhas, Jesus, com o seu amor, Ele fez uma promessa, que rogaria a Deus, o nosso Pai, para enviar o outro Consolador, uma outra pessoa. Ele era um Consolador, uma pessoa que consolava os humildes, aqueles que buscavam nele a vontade de Deus, aquele que realizava milagres antes nunca visto, uma obra maravilhosa que antes nunca havia acontecido. Jesus, Ele realizou em nome de Deus, o nosso Pai. Mas as pessoas iriam ficar sozinhas? Não, irmãos. Teria uma outra pessoa, a semelhança de Jesus, com as mesmas características divinal, para continuar transmitindo ao povo de Deus a sua vontade. Ele disse: ainda tenho muito que vos dizer, mas não podeis suportar agora. Mas quando vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Jesus, Ele queria nos anunciar, nos dizer muitas coisas às pessoas da sua época, mas Ele deveria retornar para Deus. Mas no futuro, que se aconteceu, que hoje nós temos esse Consolador, Jesus, Ele disse que esse Consolador, além de relembrar e ensinar o que Ele que está nos céus já tinha dito, iria ainda ensinar o que Ele não pôde dizer, o que haveria de vir. Então, irmãos, o que nós precisamos fazer para que nesse ano nós tenhamos ainda mais sucesso, sejamos ainda mais prósperos e sejamos ainda mais felizes? Qual é a regra para esse sucesso em nosso viver, em nossa caminhada? É a palavra do irmão Aldo, é a palavra que ele tem anunciado, que Jesus disse que haveria de vir, pois o nosso irmão Aldo é o representante de Deus, sucessor do Consolador. A Santa Avó Rosa e o profeta irmão Aldo, eles não vieram para anular o que Jesus tinha realizado no passado, realizou com nobreza, que deixou um brilho tão grande
ao viver das pessoas que ouviam a sua palavra. De maneira alguma o irmão Aldo veio para tirar o lugar de Jesus ou a Santa Vó Rosa, nosso Consolador, mas para dar ainda mais brilho, para ensinar com mais clareza aquilo que Jesus e os seus apóstolos realizaram. Então, novas coisas, irmãos, deveriam ser trazidas à humanidade, porque Jesus, quando ele veio a esta terra, aqui habitou, ele não ficou parado nas palavras dos santos apóstolos, na palavra dos profetas que o antecederam, mas ele deu novos ensinamentos, e junto com aqueles que junto com ele realizou um trabalho em nome de Deus, ele foi muito além do que as pessoas imaginavam, trouxe novos ensinamentos. E então esse Consolador, que é a nossa Santa Vó Rosa, também teria que trazer novos ensinamentos para o povo, pois os tempos vão se mudando, e novas palavras de incentivo e de fé teria que ser anunciada às pessoas. Por isso hoje nós temos uma doutrina perfeita, uma disciplina justa, que todos precisam viver e se sentir feliz por ser participante desta igreja e viver os seus ensinamentos. Irmãos e irmãs, como os senhores e senhoras, todos os jovens se consideram uma pessoa verdadeira, uma pessoa sincera para com o nosso Deus? E os senhores internautas têm sido verdadeiro, sincero para com o nosso Deus? Ser verdadeiro, irmãos, é atender a palavra do nosso profeta irmão Aldo, que ele nos traz em nome de Jesus e do Consolador. São João, ele ensinando ao povo da sua época, ele diz: aquele que diz eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Porque como pode uma pessoa dizer que ama a Deus que nunca contemplou, se não ama o seu irmão, na qual está contemplando constantemente, está convivendo diariamente, semanalmente com os mesmos? Então dele, Deus, nós temos o mandamento: amai a ele, mas amai também ao seu irmão. E como os irmãos estão se sentindo? Uma pessoa verdadeira ou uma pessoa mentirosa, como se referiu São João? Vamos, irmãos, ser verdadeiros. Vamos tirar do nosso íntimo, do nosso coração, todo e qualquer sentimento que não pertence a Deus e muito menos ao seu reino. Mas vamos guardar, preencher o nosso coração com sentimentos bons. Muitas vezes as pessoas acham tão difícil chegar a outra e pedir desculpa, e pedir perdão, e voltar a ver aquela amizade que existia antes. Mas é preciso existir isso, irmãos, porque todos nós vamos para o mesmo lugar. Creio que todos querem esse lugar tão almejado, belíssimo, que nós nesta terra podemos contemplar quantos lugares lindos, perfeitos, criados pelo nosso Deus. E o reino dos céus, que ainda existe uma maior perfeição, porque lá não existe ninguém destruindo. E nesta terra, as belezas que foram criadas pelo nosso Pai Criador, as pessoas estão destruindo aos poucos. Lá é perfeito. Todos os irmãos querem lá estar. Vamos ser fiel ao nosso Deus. Vamos aceitar o conselho, o apelo, o convite do nosso profeta irmão Aldo. Como os irmãos se consideram? Uma pessoa grande ou uma pessoa pequena? Não em tamanho, em altura, mas no seu emocional. Grande, irmãos, realmente não é uma pessoa tão alta, uma pessoa que possui títulos, uma pessoa que possui muitas propriedades, muitos veículos, enfim, que possui muitas coisas na sua vida. Grande realmente é aquela pessoa que reconhece os seus erros, que busca interagir melhor,
é aquele que procura sempre que preciso recomeçar na sua vida. E nós estamos começando um novo ano. É uma nova oportunidade também de recomeçarmos em nossa vida, de pensarmos se temos agradado ao nosso Deus, se temos sido pessoas boas, educadas, pessoas que existe respeito em seu viver, de bom caráter. Vamos ser assim, irmãos. Muitas vezes um ou outro irmão, durante momentos da sua vida, não conseguem entender as palavras do irmão Aldo, as palavras de Deus, do seu reino. Mas, irmãos, as palavras de Deus são mistérios, que nem todas as pessoas conseguem de imediato entender aquilo que é ensinado. Por isso, alguns às vezes pensam, mas o porquê novamente o irmão Aldo dizendo isso? Mas, irmãos, assim como São Paulo, ele disse: eu não me aborreço de escrever as mesmas coisas, porque eu quero que todos estejam seguros. Assim também o nosso Deus, através do seu profeta irmão Aldo, ele nos traz sempre recordações de ensinamentos que por todos nós precisam ser praticados. E o nosso irmão Aldo, ele não se aborrece de ser insistente, de sempre nos trazer os mesmos ensinos quando necessário, porque ele quer que todos estejam seguros neste caminho, nesta porta estreita que Jesus se referiu, que levaria ao reino dos céus. Porque ele disse uma porta estreita, porque teria que ser cumprida leis para poder chegar ao reino dos céus, mas um caminho largo, que é um mundo que caminha para a corrupção, para a perdição, cheio de corrupção. Porque ele se referiu largo, porque não teria leis a serem cumpridas. As pessoas iriam fazer a sua própria vontade e não a vontade de Deus, o nosso Pai. Por isso, irmãos, alguns pensam, mas a nossa igreja, diante do tamanho do planeta Terra, quantas pessoas que habitam nesta terra, é uma igreja pequena. Mas Jesus, ele disse que muitas pessoas iriam estar no caminho largo, no caminho da perdição, mas poucas as pessoas que estariam no caminho estreito, no caminho apertado, que é o caminho que leva ao nosso Deus. O nosso profeta irmão Aldo, nesta oportunidade, ele vem dizendo que o bom pastor é aquele que dá vida pelas ovelhas. Isso realizou Jesus, nosso Senhor. Isso realiza o nosso profeta irmão Aldo. Porém, irmãos, para ele realizar esse trabalho da Igreja Apostólica, ele necessita da participação de todos nós, de todos os obreiros, seja pastor, pregador, diácono ou diaconisa, regente, corista, músico, membros da igreja em geral, ouvintes e internautas da Hora Milagrosa. Ele conta com a participação de todos. Porém, os obreiros, pastor, pregador, os diácono e diaconisa, que tem prestado seu trabalho na sua congregação, precisa ser muito empenhado. Assim também os nossos irmãos do coral, que através dos hinos, dos cânticos aqui apresentados, tem salvado quantas pessoas para o nosso Deus, que ouvem os nossos hinos e ficam muito felizes. Então vamos nos empenhar nesse ministério que nós recebemos. Você também que está nos assistindo, que presta seu trabalho a esta igreja, procure ser empenhado, procure pensar o quanto o seu ministério é importante. Nós, irmãos, estamos fazendo um trabalho como Jesus realizou. Nós estamos fazendo aquilo que Ele não pôde fazer e que Ele nos deu essa oportunidade. Vamos aceitar, porque Deus, Ele vai nos dando oportunidade, mas uma hora chegará o fim, onde Ele não nos dará mais oportunidades, e nós iremos pensar, o porquê não aceitamos aquela oportunidade que Deus nos deu? Aí será tarde, irmãos. É hora de nós refletirmos,
nós que participamos do ministério de pregação, pastor e pregador, sermos unidos, empenharmos pela obra do nosso Deus, um ajudando ao outro, sendo muito esforçado, sempre que preciso, aconselhando um ao outro para ser corajoso, para não desviar deste caminho, para não deixar de servir a este profeta corajoso, que quer então dar oportunidade a muitas pessoas. Assim os irmãos obreiros e coristas que prestam seus trabalhos em suas congregações, precisam haver bom ânimo, precisam haver coragem, precisam haver força. Às vezes, algumas pessoas não conseguem entender algo que acontece no meio do povo de Deus. Mas eu digo a todos os irmãos que isso, irmãos, sempre desde o passado, as pessoas às vezes deixaram de entender. Às vezes um ou outro irmão pensa, mas aquele que é um bom pastor, um bom pregador, um bom corista, um bom músico, um bom regente, prestava um ministério tão belo, hoje deixou da igreja apostólica. Mas eu digo aos irmãos, reflitam o que aconteceu com Jesus nosso Senhor. Alguns até pensam, mas o irmão Aldo tinha tanta confiança naquela pessoa. Ele tinha, ele confiava, ele esperava que aquela pessoa seria fiel, mas aquela pessoa vacilou e o traiu. E algumas pessoas acabam também se enfraquecendo por ver aquela pessoa que fracassou, que caiu, quando não deveria acontecer. Por quê, irmãos? Jesus, o Filho Santíssimo do nosso Deus, escolheu alguns apóstolos para ajudar a ele, e um daqueles foi um traidor. As pessoas também, alguns não entenderam, mas como Jesus iria escolher alguém para o trair? Mas Jesus disse, convém acontecer. E porque um traiu, os outros se desanimaram, se caíram, se esmoreceram? De maneira alguma. Eles foram mais fortes, firmes, corajosos, para poder representar a Jesus e representar o reino dos céus. Assim precisamos ser todos nós, irmãos, ser corajosos. Aquele caiu, feliz se ele conseguir se levantar, se nós pudermos ajudar a ele, porque Jesus, nosso Senhor, quando ele veio a esta terra, ele não veio para condenar, ele veio para salvar. Porém, as próprias pessoas se condenam. Não vamos nos condenar, vamos aceitar a salvação que Jesus veio trazer dos céus. Ele que estava num lugar perfeito, cheio de paz, que veio a esta terra sofrer por nós. Os irmãos, imaginem a cena que Jesus passou, aquele sofrimento, a dor, as calúnias. E todos aqueles que serviram a Deus nesta terra, principalmente aqueles que o representaram, passaram por adversidades, por lutas como Jesus passou a nossa Santa Avó Rosa, tem passado o nosso profeta irmão Aldo. E nesse ano, irmãos, ele diz que quer ver uma obra ainda maior. Mas para que isso possa acontecer, nós não o podemos deixar sozinhos. Nós precisamos juntos abraçar essa causa tão nobre, o reino dos céus, estar junto com o nosso profeta. Venha acontecer o que for, precisamos realmente saber que Deus é justo. E embora de imediato não consigamos entender os seus planos, vamos saber que nada acontece por acaso, que Deus é perfeito, é perfeição. Por uma adversidade em nossa vida, não vamos parar, mas vamos prosseguir, vamos seguir avante e saber que temos ao nosso lado um porta-voz da palavra de Deus, o nosso irmão Aldo. Procurem refletir, irmãos. E aquilo que no ano que se passou, de 2012, não conseguiram alcançar, não conseguiram realizar, vamos então tentar fazer com que aconteça nesse ano. Agradeço a todos
pela amável atenção, pela reverência, por virem prestigiar o trabalho da nossa igreja, a palavra do nosso profeta irmão Aldo. Agradeço o trabalho do coral, dos músicos, regentes, o trabalho dos obreiros, diácono e diaconisa, dos colegas de ministério, pastores e pregadores. Agradeço a presença de todos, também daqueles que nos visitam nesta oportunidade. A vossa presença para nós é uma honra. Retornem mais vezes para procurar entender ainda melhor a palavra apostólica, a palavra do reino dos céus, de Jesus, do Consolador, a Santa Avó Rosa, e do irmão Aldo, o profeta do Altíssimo, que nos ensina a vivermos buscando um mundo ainda melhor. Também agradeço a todos que nos honram com a sua audiência através da internet, nos assistindo. A sua pessoa é muito importante poder participar dos nossos trabalhos, ouvir a nossa mensagem, as apresentações do coral da nossa igreja. Procurem sempre estar participando.